Olá, boa noite. É notícia e entrevista Priscila Cruz. Ela é cofundadora e presidente executiva do Todos pela Educação. O Todos pela Educação é uma ONG, uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que busca assegurar uma educação básica de qualidade para todos os cidadãos brasileiros. A Priscila é uma das vozes mais respeitadas no debate público sobre educação. Priscila, é uma honra você estar aqui. Boa noite. Boa noite, Kennedy. A honra é minha. Muito bom estar aqui com você. Nós agradecemos, aqui na Rede TV. Ô Priscila, nessa semana, o Todos pela Educação divulgou uma pesquisa que encomendou ao Datafolha com alunos entre 14 e 16 anos, 113 municípios, e ela foi feita entre o dia 24 de janeiro e 6 de fevereiro. É uma pesquisa sobre o novo ensino médio. O dado que mais chama a atenção é que a pesquisa mostra que 65% querem um ensino médio flexível, ou seja, que ele pode combinar aquelas matérias, disciplinas de uma formação geral básica com o chamado itinerário formativo. Né? Ele quer seguir uma área no marketing, ele tem um marketing digital, uma cadeira dessa no ensino médio. Além disso, e falando desse número, quais são as principais conclusões dessa pesquisa? Legal, Kennedy. Bom, vou fazer aqui só um breve histórico, porque essa reforma, chamada reforma do ensino médio, começou muito tempo atrás, com o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, que já captando essa necessidade de mudança no ensino médio, começou a relatar um projeto de lei que previa a flexibilização do ensino médio. Porque esse ensino médio que a gente tinha antes, que era monolítico, as mesmas disciplinas, todas iguaizinhas para todos os alunos. Um currículo único no Brasil inteiro. Currículo único para o Brasil inteiro é algo que era muito próprio do Brasil, não estava dando certo, né? Porque eram 13 disciplinas exprimidas em 4 horas por dia. Então, não tinha mesmo como dar certo e não tem como a gente mais, nesse século XXI, nessa sociedade muito mais complexa, ter um ensino médio tão encaixotadinho, né? Como se fosse realmente uma esteira de produção. Precisava de uma reforma. Precisava de uma reforma. E aí a coisa andou e ela foi aprovada durante o governo Temer. Então, aí realmente a gente teve uma grande questão que foi aprovada num momento político muito complicado e logo na sequência, a gente teve governo Bolsonaro com a balbúrdia, né, daquele MEC que a gente, né, o Ministério da Educação absolutamente desorganizado, que dinamitou as pontes federativas do país todo, né, então passou a não dialogar mais com estados e municípios, se encastelou aqui, né, em Brasília, mas lá no Ministério da Educação, sem nenhum tipo de diálogo, e a pandemia. Então, a implementação dessa reforma ficou muito complicada mesmo. Então, tem um monte de buraco, de erros, e os itinerários que deveriam ser de aprofundamento acabaram sendo muito desorganizados e de dispersão. Então, a gente está nesse momento em que o ensino médio tem uma série de problemas, mas mesmo assim os alunos querem um ensino médio diversificado, um ensino médio em que ele possa aprofundar nas áreas para testar até, olha, será que eu quero seguir a carreira no ensino superior, na área de humanas? Será que eu quero fazer um curso profissionalizante? Será que eu sou uma pessoa mais de exatas, uma pessoa mais de biológicas? Ou eu quero empreender, eu quero então ter algumas disciplinas mais de empreendedorismo, de educação financeira, enfim. Então, o ensino médio que propicia isso para o aluno é aquilo que o aluno quer. A gente não pode confundir isso com a implementação atual. Então, a pesquisa mostra claramente que 65% dos alunos querem esse ensino médio mais antenado com a vida. Ou seja, não tem volta aquela grade única, aquele currículo único. Não quer mais isso, ele quer flexibilidade, ele quer poder cursar um ensino médio mais dinâmico. Quanto mais ele conhece a proposta, maior é a aprovação. Então, chega a 79% dos alunos que conhecem bem a reforma. Agora, isso não significa que o aluno está satisfeito com essa implementação. Tem realmente uma série de questões que precisam ser corrigidas e agora está no Congresso Nacional para serem corrigidas. Está tramitando na Câmara um projeto de ajuste relatado pelo Mendonça Filho do ensino médio. A previsão são de 3.000 horas em aulas, né? Divididas hoje 1.800 horas para a formação geral básica e 1.200 horas para os itinerários formativos. O governo quis mudar a formação geral básica, aumentar em mais 600 horas, passar para 2.400. O relator quer 2.100 horas. O nó é na questão das horas, porque as horas, claro, é uma coisa importante, que você vai dedicar a cada uma das coisas.
Mas é só esse o problema? Está nas horas ou tem outros problemas que a gente tem que resolver na reforma? Não, tem mais alguns, mas eu diria que esse é o principal nó. Porque, de fato, a lei que foi aprovada durante o governo Temer tem uma questão muito complicada e que o próprio Todos para a Educação já se posicionou há muito tempo, isso na época da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, que a gente participou desse processo de transição, a gente já apontava isso. Não pode ter, Kennedy, um teto para a formação geral básica. Hoje, o que está sendo implementado no país, o que está em vigor, é um teto de 1.800 horas para a formação geral básica. O que a gente já propunha e que é o texto que tanto o MEC defende, mas também o próprio deputado Mendonça já colocou, que é tirar o teto e colocar um piso, é substituir o teto por um piso. Então, você muda o teto de 1.800 horas para um piso de, aí, no caso do MEC, defendendo 2.400 horas como piso, e o Mendonça Filho, 2.100 horas de piso. Então, Todos pela Educação têm uma posição sobre esse número de horas? A nossa posição é o seguinte, primeiro a gente precisa tirar um pouco esse cacuete que a gente tem no Brasil, de querer impor para o Brasil inteiro, daqui do Alto de Brasília, regras para todos os estados e municípios, sendo que a gente tem um país extremamente diverso, com maturidades diversas de implementação, de resultado, qualidade de ensino, nível socioeconômico, vocações, etc. Então, a nossa proposta é uma banda. É trabalhar com uma banda de entre 2.100 e 2.400 horas, porque aí daria para poder, por exemplo, encaixar a educação profissional, que o próprio presidente Lula, o próprio Ministério da Educação tem defendido muito fortemente. Como os cursos de educação profissional, eles são entre 600 e 1.200 horas, um curso de 1.200 horas, ele não pode estar num curso de 2.400 como piso. Então, para poder é um Tetris, um Tetris. Só que você tem que colocar isso tudo numa perspectiva federativa. Então, para poder dar flexibilidade também para os estados, que são os que implementam o ensino médio, são os que fazem a gestão das redes de ensino médio no Brasil, dar essa banda, olha, entre 2.100, 2.400, 2.200 e 2.400 que seja, mas com uma posição adicional, que é poder crescer a formação geral básica ao passo em que a escola também vai para o tempo integral. Então, amplia mais tempo de aula. Porque uma escola que tem o tempo integral, que é de 7 horas por dia, por que ela vai ficar restrita a 2.100, 2.400? Não tem por que ficar restrita a 2.400 horas. Ela pode crescer muito mais e deve crescer muito mais. Então, a nossa posição nesse ponto dos pisos da formação geral básica é esse. Tem um outro ponto que também tem uma certa, ainda, não vou dizer que é uma disputa, mas a gente ainda não conseguiu chegar num acordo entre Congresso, entre Câmara dos Deputados e Ministério da Educação, e CONSED, que são os secretários estaduais de educação, em relação aos itinerários. Que esse é um ponto importante, Kennedy, que assim, o que os jovens querem e que a pesquisa aponta muito claramente? Os jovens querem flexibilização, mas eles não querem a balbúrdia. Sim. A gente não quer voltar para o passado. Jovens querem uma diversificação organizada. Então, você tem que definir esses itinerários. Critérios para definir. Então você vai dizer, olha, o itinerário não é infinito. Então, aí a gente tem realmente, assim, itinerários que não tem absolutamente, não fazem nenhum sentido mesmo. Agora, se você define uma base curricular dos itinerários e as redes e as escolas, a partir dessa base, vai escolhendo aqui os aprofundamentos, porque não pode também ser uma dispersão que vai ter conteúdos que podem, inclusive, ter uma pressão das corporações ou das igrejas. Exemplo de um itinerário que aprofunda a pressão de corporação e um itinerário que você acha que não tem nada a ver? Por exemplo, a gente pode ter uma região que sofre uma pressão de setores religiosos para poder ter um itinerário mais afeito à religião, por exemplo, sendo que a escola é laica. Exato. Vou pegar um outro exemplo. Você pode ter uma região que por exemplo, que é a economia do calçado, por exemplo, como tem lá no interior de São Paulo, na região de Franca. E aí as empresas fazem pressão para poder ter ali alguma coisa que é importante para a indústria do calçado, que não é educação profissional, que entra no ensino médio no geral como itinerário. Isso não pode acontecer.
Tá. Então, você tem que ter um projeto brasileiro de itinerários, né? Um currículo brasileiro, e aí dentro dele você tem... Tem um cardápio ali, mas com exato, critérios. Com critérios, exatamente. Né? Então, tem esse ponto, tem um ponto da mediação tecnológica, mas isso acho que já está chegando, a gente já está chegando ali numa confluência. Enfim, eu estou muito otimista, eu acho que a gente está conseguindo já chegar finalmente e precisa chegar, Kennedy, porque cada mês que passa é um ano que a gente está em risco, porque o ensino médio que tem esse teto de 1.800 horas está em vigor agora. Então, quanto mais a gente demora, mais as redes ficam em compasso de espera ali. Olha, eu não posso fazer planejamento, eu não posso fazer planejamento de formação de professores, de infraestrutura de escolas, porque eu tenho que esperar o que vai acontecer. Para formar melhor o aluno, tinha que ter mais horas, como você mesmo acabou de falar. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem que... Uma crítica que era feita muito no começo, Priscila, eu quero saber se ela faz sentido, é que muitos professores diziam, olha, as escolas da rede pública não vão ter condição de oferecer os itinerários formativos com o padrão das escolas privadas. Então, vocês estão pedindo que a rede pública dê menos matemática, português, onde você já tem problema para formar e ensinar bem, e você vai abrir um leque, isso vai prejudicar ainda mais os mais pobres. Eles vão ter menos matemática, história, português. Faz sentido essa crítica? Não muita. Por quê? Tá, eu vou te explicar por quê. Porque faz sentido, deixa eu então refazer aqui, faz sentido na atual implementação com a atual lei, que deixa muito livre esses itinerários. Que é o que você já falou, tem que ter critério. Tem que ter critério. Mudando para itinerários de aprofundamento, no final das contas, Kennedy, o itinerário, essas 600 horas a mais, essas 400 horas a mais, essas 800 horas a mais, o que for de itinerário, elas são para aprofundar aquilo que já está na formação geral básica. Nessa pesquisa que a gente fez com o Datafolha, mostra que a gente tem um pouquinho mais de alunos que escolheria a área de linguagens. Depois, a gente tem uma divisão muito parecida, né? De exatas, mais ciências, né? Ciências com biologia, ciências sociais. Então, a gente tem uma divisão muito homogênea até dos alunos. Isso eu não esperava. Eu achei que a gente ia ter mais diferenças. Eu fiquei surpresa com esse resultado. A gente tem uma divisão bem homogênea entre os alunos. Isso significa o quê? Que, mais ou menos, a mesma quantidade de alunos vai escolher fazer mais matemática. Outros alunos vão fazer mais biologia, ciências da natureza. Ou uma outra parcela de alunos vai fazer língua portuguesa, só que não é que eles vão deixar de fazer. Então, quem escolher o itinerário de ciências humanas, por exemplo, então vai ter mais sociologia, filosofia, história, geografia, ele não vai deixar de fazer matemática. Isso. Ele já fez bastante matemática, ele não deixa de fazer matemática, só que alguns alunos vão fazer a matemática mais avançada, que é isso que diferencia o Brasil dos outros países. Por que o Brasil vai mal no PISA? Isso, tinha até uma pergunta para você sobre isso. A gente fica lá atrás, numa posição muito ruim, que é um teste, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é feita pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e são com estudantes de 15 anos. E o Brasil vai mal em matemática, ciência e leitura. Por que o Brasil vai tão mal? Era uma pergunta, mas bom que você já está falando dele aí. Então, vou puxar esse gancho aqui, que é o seguinte. Uma das razões do Brasil não ir tão bem no PISA é que, um breve parênteses, o Brasil, nesse último PISA, já apresentou um resultado acima da média de crescimento dos países da OCDE. Então, o Brasil não está parado, o Brasil está crescendo mais do que a média dos países da OCDE. Está melhorando. Está melhorando mais, e o Brasil enfrentou, apesar do governo Bolsonaro, dessa balbúrdia toda que a gente viveu, as redes conseguiram se organizar de um jeito para enfrentar a pandemia melhor do que países ricos. Então, a gente pode falar depois disso mais para frente. Depois a gente aprofunda isso, mas vamos lá. Sobre esses aprofundamentos, uma das razões é porque o PISA é uma avaliação que avalia competências muito complexas. Então, assim, não basta você ter um decoreba, você precisa saber relacionar informações, você precisa saber aplicar aquelas informações num caso real, você precisa saber fazer algumas inferências. Então, isso exige do aluno uma série de competências muito mais avançadas do que testes que muitas vezes a gente vê pelas escolas por aí.
para isso acontecer, a gente precisa ter no ensino brasileiro, não é querer cobrir tudo de tudo, mas poder aprofundar em determinadas áreas. Então, isso é muito importante. O nosso currículo é extremamente inchado e o que acontece é que o aluno aprende um pouquinho de um monte de coisa e não consegue aprofundar em nada. Então, essa competência mais avançada, ela acaba não sendo desenvolvida no ensino médio e nem nos anos anteriores, porque não dá tempo, não tem essa concentração por áreas para o aluno poder chegar em raciocínios mais complexos. Então, essa é uma das coisas que essa flexibilização do ensino médio com aprofundamento, não é flexibilização de dispersão, essa flexibilização de aprofundamento ajuda o aluno a desenvolver essas competências que, por exemplo, vão ajudá-lo no PISA e na vida, né? Que eu acho que a avaliação é só um indicador. No fundo, o sistema educacional não é para ir bem nas avaliações, não é para ir bem nas provas, é para esses alunos poderem ir bem na vida, né? Sim. Ô Priscila, eu vou falar do ensino técnico, que a pesquisa mostra um desejo dos estudantes de ter acesso a esse tipo de curso. O presidente Lula acabou de anunciar nessa semana 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, muitos em comunidades de periferia, mais carentes das grandes capitais, Rio, São Paulo. E eu queria uma avaliação sua sobre esse desejo da escola técnica e dessa iniciativa do governo. Não, perfeito. Olha, talvez uma das áreas que o Brasil precise avançar mais e que não só essa pesquisa, mas outras também vem mostrando, é que o jovem ele não vê muito sentido no ensino médio, na escola em geral, mas no ensino médio isso fica muito forte, ele não vê muito sentido. Por isso, a flexibilização, né, modernização do ensino médio e também por isso a importância da educação profissional integrada ao ensino médio, né? E essa educação profissional, ela já aproxima o aluno daquilo que são os seus desejos, vocações, aquilo que ele quer fazer da vida. A gente não pode achar que a educação profissional é algo menor, muito pelo contrário. Quando é um degrau, às vezes, né? Inclusive, foi aprovada uma lei no ano passado, em que, agora que foi a deputada Tabata, que foi a relatora, que tornou possível o aproveitamento de créditos da educação profissional para o ensino superior, apontando o seguinte, olha, se você fizer, por exemplo, um curso de enfermagem de nível médio, né, de nível profissional, você pode aproveitar créditos para uma faculdade de enfermagem. Então, não precisa ser uma rua sem saída. Assim. Então, olha, eu só termino ali e acabou. Como é o sistema alemão, por exemplo, que é um sistema que é muito forte na educação profissional, mas ele é muito determinista. Aqui o Brasil é mais avançado ainda. A gente tem legislação, inclusive, para poder fazer esse aproveitamento de créditos. Mas a gente tem hoje no país 12% das matrículas em educação profissional. A média dos países da América Latina é de 20%. E dos países da OCDE é 40%. Então, a gente está muito atrás. Tem um longo caminho. Tem um longo caminho. Por quê? Porque a gente tem um histórico também no Brasil de educação profissional que é para, como já teve, inclusive, expressão na lei, para os pobres... Preconceito, para quem não merece ir para a universidade, forma e vai trabalhar. Exatamente, porque estava na letra da lei, assim, era para os pobres. Então, era para quem não ia para a universidade, ou é para quem era... A universidade é para rico, o pobre não tem que ir para a universidade. Filho do escravo, né, do escravizado, então era bem isso. Quando a gente olha para a economia moderna, o que a gente precisa ter no Brasil, como a gente já tem alguns estados fazendo isso muito bem, por exemplo, o Piauí, o governo estadual do Piauí está fazendo um trabalho espetacular de educação profissional, mas olhando para a economia digital, para a economia verde, para a economia do cuidado, a economia criativa, que o Brasil é a potência, e que você já pode ter no ensino médio uma profissionalização na economia de hoje e do futuro. Não tem por que ser uma economia do passado, que muitas vezes a gente ainda tem esses cursos assim, presos a uma indústria que nem existe mais. Né? Então, tem que modernizar. Modernizando, Kennedy, a gente muda o ensino médio, a gente muda a economia brasileira e, o mais importante, a gente distribui renda. Eu acho que essa é a grande emergência do país, é distribuir renda e dar possibilidade para que esse jovem pobre de hoje consiga ter um emprego melhor. O seu filho vai ter um emprego ainda melhor, o seu neto vai ter um emprego ainda melhor, né? Acho que esse é o ciclo que a gente precisa buscar. Priscila, o ensino técnico no Brasil, ele tem ilhas de excelência, tem bons exemplos como o Piauí, e ele é ruim na maior parte
do que ele oferece ou ele é um ensino técnico bom? Não, ele é um ensino técnico bom. Por exemplo, São Paulo tem o Centro Paula Souza, que é de excelência. A gente tem bons cursos técnicos. O próprio Sistema S oferece bons cursos técnicos e precisaria até ampliar ainda mais. A questão, Kennedy, acho que tem duas questões aqui que a gente precisaria enfrentar. Primeiro, a modernização dos cursos. A gente ainda tem uma oferta muito forte para uma indústria que está se modificando muito rapidamente, né? E o modelo antigo, uma visão que tem que modernizar mesmo. E a parcela da indústria na própria economia do Brasil está caindo, né? Assim, existe até um esforço de modernização, de reindustrializar e tudo mais, mas a indústria ela tem um limite ali de crescimento. A gente precisa olhar também para outros setores, como setores de serviço. Então, por isso que a economia digital é fundamental. Esses meninos, eles querem programar, eles gostam dessa área, eles aprendem assim, né? É impressionante, eles adoram essa área. E existe uma falta de mão de obra nessa área gigantesca, né? Isso aqui a gente está chegando perto de 500 mil postos de trabalho não completos, né? Por conta de falta de formação que a gente tem no país, né? Então, é muito importante a gente olhar para esse futuro, que é um futuro que já está até presente agora, e modernizar a educação profissional nesse sentido, né? Então, acho que tem essa modernização e tem a ampliação das vagas. Por isso que essa iniciativa agora recente do governo federal é muito positiva. 140 mil vagas, né? É muita coisa. Então é um passo extremamente importante. Mas é isso, assim, a gente está tão para trás que tem que acelerar esse passo. Eu queria, antes de falar do financiamento, que você explicasse o que é escola integral, porque a gente sempre tem uma ideia de que basta colocar o aluno mais tempo na escola, que aquilo é uma escola integral. O que é uma escola integral de verdade, boa? O que ela tem que oferecer, além de mais tempo em sala de aula? Sim, ótimo. A gente fala assim, tem a escola de tempo integral e tem a educação integral. O que é importante é a educação integral, só que para a educação integral acontecer, você precisa de tempo integral. Você precisa de tempo. É um passo. É um passo, porque é o seguinte, o que a gente quer de formação para os nossos alunos? A gente quer que ele não só passe por todas as disciplinas, componentes curriculares que ele tem direito, né, de aprender, que são aqueles mais tradicionais, português, matemática, ciências, tal. Mas também é muito importante, Kennedy, que a gente tenha tempo para o aluno poder desenvolver projetos, para ele ter muita atividade física. Cada vez mais tem assim, uma evidência muito forte que a gente precisa atrelar as competências mais cognitivas com as socioemocionais, né? Então, as pessoas poderem saber se comunicar, se organizar, ter resiliência, planejar o dia, planejar o futuro. Então, tem uma série de competências socioemocionais que são muito importantes. Qual que é a melhor estratégia para desenvolver competências socioemocionais? Educação artística, educação física, muito projeto na escola, né? Aquilo que a gente tinha muito e que foi se perdendo um pouco, que é ter rádio na escola, jornal na escola, o blog da escola, muito teatro, então muita atividade comunitária, até porque esses alunos ficam ali no celular o dia inteiro, né? Isso. Tirar essa garotada do celular, botar essa garotada para poder fazer um monte de coisa legal, que eles vão poder conversar, trocar. A gente está vivendo uma sociedade que é extremista, intolerante, de certa forma, porque a escola também acabou sendo um espaço que ninguém convive mais, né? Está todo mundo apertado ali entre 4 e 5 horas por dia, com um monte de disciplina para ser cumprida. E aí aquele tempo, que é o tempo que você aprende com o outro, que você conversa, que você fala, poxa, aquela pessoa que tem uma religião diferente da minha é tão legal quanto aquele que tem a mesma, vai na igreja comigo. Sim. Ou aquele que tem uma posição política diversa, tudo bem, eu vou jogar futebol com ele, está tudo bem, está tudo certo, entendeu? Então, o tempo integral, a escola de tempo integral, que é essa escola que é acima de 7 horas por dia, essa escola que você consegue ter esse projeto de educação integral, que vai além de ir bem no Enem, de ir bem nas provas, que, claro, é assim que o aluno também vai conseguir entrar na universidade, é muito importante. Mas a escola, a educação, ela é mais importante para a sociedade do que isso, assim. Ela tem um valor para cada um dos alunos e para a sociedade, e para isso a gente precisa ter tempo. Precisa ter tempo para desenvolver essas competências todas.
E aqui, querendo só para finalizar essa resposta, tem algo que a gente precisaria levar muito a sério no Brasil, que é uma formuleta assim que eu tenho como valor de vida, que é dar mais para quem tem menos. Então, assim, para quem que a gente tem que dar mais tempo integral, mais educação profissional, os melhores professores, mas vamos ficar aqui no tema da educação integral, para os alunos que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Sim, claro. Então, esse anúncio dos institutos federais é importante porque eles estão justamente nesses locais de maior vulnerabilidade. Isso tinha que ser a regra geral do país, né? Esse aluno que está numa periferia, que está com uma vida completamente difícil, que tem uma mãe que trabalha loucamente, que tem uma série de dificuldades, que não tem livro em casa, que tem uma alimentação pobre em nutrientes, ele tem que estar na escola o dia inteiro para fazer muito esporte, para poder fazer teatro, para poder conviver, para poder fazer um monte de coisa, se alimentar bem, porque aí a gente consegue realmente promover a justiça social que a educação tem o potencial de promover, né? Ô Priscila, a questão do financiamento, de uma maneira geral, se o Brasil investe em educação, a verba que tem que ser investida, ou se a gente precisa investir mal, e tem iniciativas pontuais. O governo lançou esse pé de meia, por exemplo, R$200 por mês para o aluno do ensino médio, ao final do ano que ele concluiu, ele ganha R$1.000, essa poupança do 1.000 que se acumula, ele pode tirar depois. Isso. No final daria R$9.000, mais ou menos. O próprio Todos pela Educação, a gente conversou com o Olavo, falou, olha, R$200 precisa de uma complementação, não é tanto dinheiro assim. Alguns estados estão complementando, o ideal seria que fossem R$600. Qual que é a sua avaliação sobre o pé de meia e o financiamento que a gente consegue dar hoje para a área da educação? Legal. Bom, primeiro a gente precisa fazer a pergunta seguinte, qual que é o objetivo do pé de meia? O seu objetivo do pé de meia é evitar a evasão? Isso, em tese é esse. Certo? Evitar a evasão, então a gente precisa focalizar naqueles alunos que estão com risco maior de evasão e dar mais para esse aluno. Então, é melhor mesmo a gente ter um valor mais alto para esses alunos que estão na extrema pobreza, que estão numa situação em que ir trabalhar, ou, por exemplo, a menina que tem que ficar em casa para cuidar dos irmãos mais novos, ou para poder cuidar da casa porque a mãe vai trabalhar. Então, essa é a população que a gente precisaria ter. Como a gente já teve no Brasil, né? Bons programas bem focalizados são aqueles que mais funcionam. Quando você começa a ampliar demais a base, né, o denominador, o valor final fica menor por aluno. E muitos alunos que não evadiriam, eles acabam recebendo um recurso que poderia ir para o aluno que realmente está numa situação... Sim, que precisa ficar na escola. Que é o que precisa ficar na escola e que tem risco muito forte de evadir por conta da situação socioeconômica que ele vive. Então, a gente estava conversando, desculpa te interromper, claro, as razões da evasão escolar, as diferenças de meninos para as meninas. Explica um pouco. Tem até a questão, por exemplo, da discussão no Supremo sobre a despenalização do consumo de maconha, que muitas vezes meninos são tirados da escola por isso. Explica um pouco esse parece, a gente volta para a questão mais geral. Ótimo. A questão da renda não é a principal razão da evasão no Brasil. É uma importante, mas não é a principal. Então, de novo, assim, o pé de meia tem que olhar para esse aluno para poder subir esse valor e a gente conseguir chegar no objetivo da política e não dispersar recursos. Uma outra explicação forte da evasão é porque esse aluno ele vai repetindo de ano. Hoje, no geral, Kennedy, é a repetência e é o fracasso escolar que faz o aluno sair da escola antes do tempo. Então, ele começa assim, puxa, eu não nasci para estudar, eu estou aqui repetindo de ano. Então, tem muita gente que fala assim, puxa, mas tem que acabar com a aprovação automática, tem que acabar com essa história toda de progressão continuada. Mas a gente precisa garantir esse fluxo, porque o aluno que repete, ele é o maior candidato à evasão. É aquele que repetiu 2 anos, a probabilidade dele evadir é enorme. Mas aí tem os outros fatores que muitas vezes estão juntos, né? É muito difícil você ter uma situação que você isola esses fatores. No fundo, é isso, assim, a pobreza leva muito a isso. Então, a pobreza, o nível socioeconômico faz com que... É justamente esse o aluno que tem as maiores taxas de repetência, é o aluno que muitas vezes está inserido numa situação, numa realidade, principalmente das grandes periferias, em que ele tem essa pressão para esse... ou
para se aproximar de drogas. E aí, por conta dessa nossa legislação, que é muito rigorosa, né, e que acaba prendendo muito, né, meninos, negros, pobres, isso tira esse jovem da escola, que é a saída para ele, né, no final das contas. Exatamente. Então, a gente realmente, essa discussão de descriminalização, porte de drogas, a gente também tem que fazer um olhar relacionado à educação, porque esse aluno que vai para a prisão, ele acaba perdendo esse período de formação que é tão importante. E olha, Kennedy, depois que a evasão acontece, é muito difícil esse menino voltar para a escola, muito difícil. Entre as meninas, a gente tem gravidez precoce, as meninas acabam ficando grávidas, e não é um pouco por desinformação, mas é mais por conta de ter um papel social melhor definido, né? Então, ela também não vai muito bem na escola, ela está ali numa situação complicada da vida dela, e aí ser mãe meio que resolve, assim, sabe? Então, tem ali uma questão de papel social, tem outras razões também que daria para a gente depois conversar um pouquinho mais. Mas a evasão é um tema sério no Brasil. A gente tem, dos jovens de 19 anos no país, a gente tem por volta de 30% que não tem um ensino médio completo. Então, é um número enorme, a gente precisa cuidar. O pé de meia é um mecanismo que pode dar certo, se bem focalizado. Acho que a gente não pode dispersar recursos que depois... Vou dar um exemplo. O pé de meia é um orçamento em torno de 7 bi por ano. Maravilha. O orçamento do Ministério da Educação para a educação integral é 1,5 bi. Então, assim, a gente precisa também focalizar para poder ter recursos para outras políticas públicas que são tão importantes quanto, como a educação integral. O montante de recursos, a gente tinha que aplicar mais a educação no Brasil. Como é que a gente está na comparação com os outros países, Priscila? Então, essa pergunta é muito legal porque ela não tem uma resposta única, tá? E é interessante porque tem a turma de basta investir mais e tem a turma de basta gerir melhor. Exatamente. Está dando dinheiro demais, administre melhor. Administre melhor. Não, o que falta é dinheiro. E o que falta é dinheiro. E, na verdade, são as duas coisas, né? Se a vida fosse simples... Falta dinheiro e falta administrar melhor. Falta administrar melhor, gerir melhor. Então, assim, em porcentagem do PIB, o Brasil investe mais do que a média da OCDE. Tá? Então, a gente investe 5,1% do PIB. Então, o esforço do Brasil, em termos de financiamento na educação, é até maior do que a média da OCDE. Mas aqui a gente tem um bom parênteses, que é o seguinte, esses países ricos já investem esse patamar, né, que é perto de 5% do PIB, há não décadas, há séculos. Então, eles têm um acúmulo. Claro. As próprias gerações, as mães, os pais, já têm outra escolaridade, já têm outro nível de educação, de qualidade de aprendizado. Então, o Brasil não. O Brasil, a gente tem que lembrar que assim, a gente começou a crescer foi na época do ministro Fernando Haddad, quando ele era o ministro da Educação, quando a gente começou, a curva deu uma guinada para cima. Meio do primeiro mandato do Lula. Exatamente, foi quando a gente deu aquela guinada. 2004, 2005, por ali, né? O Fernando Haddad foi 2007. 2007, já era o segundo mandato, então. Ele começou em 2005, final de 2006, comecinho em 2007. Tá. Então, ali que a curva começa a dar uma guinada para cima, muito por conta do aumento do investimento na educação básica, né? É menos porque subiu no ensino superior, é mais porque a educação básica cresceu bastante. Agora, é recente. E segundo ponto, Kennedy, quando a gente aí olha o investimento per capita, que é o que o aluno sente, uma coisa é a porcentagem do PIB, que é uma medida do esforço do Brasil, né, do país. A outra é o per capita, que é o o aluno sente. Aí a gente tem um pouquinho mais que 1/3 investido por aluno em educação no Brasil em relação aos países mais ricos da OCDE. Por quê? Porque o nosso PIB per capita é menor. Isso. E porque a gente tem mais alunos. Isso. Então, na hora de dividir o bolo, a gente tem mais bocas para alimentar nesse dinheiro da educação. Aí o investimento por aluno é mais baixo. Então, aí vem a história da gente ter que fazer uma gestão melhor. Porque tem alguns municípios, alguns estados que têm conseguido resultados melhores do que dos países ricos com o investimento atual. Puxa, mas se eles tivessem mais dinheiro, imagina o que eles não poderiam fazer. Isso. Então, assim, você pega o Ceará.
O Ceará já está numa média de DEB muito parecida do que os países ricos, né? Quando a gente olha o ensino fundamental, especialmente, né? Puxa, se o Ceará tivesse mais recursos, esses meninos voavam. É uma rede que voa, que já é muito bem gerida. Então, ali, qualquer dinheiro é que nem solo fértil, né? Você bota dinheiro ali, ele se transforma em resultado. Sobral, né, que é muito conhecido, e tem, por exemplo, a melhor capital das 26 capitais brasileiras é Teresina, uma capital pobre, e que tem o melhor resultado educacional entre as cidades, entre as capitais. Puxa, se tivesse mais recurso, voava. Agora, tem também o outro lado. Tem cidade rica e que não tem resultado correspondente, né? Priscila, eu vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com a Priscila Cruz. Olá, a notícia está de volta com Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Priscila, o nosso tempo está curto, mas tem uma coisa muito importante que eu queria abordar com você. Você está lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, coordenando um trabalho para a primeira infância, né? A gente sempre acha que a questão de ter creche, claro, é importante ter creche. Agora, que políticas públicas e o que está sendo feito que você acha que pode dar resultado para melhorar a educação para a primeira infância? Olha, Kennedy, a gente falou de tanta coisa aqui já, né? Mas vou te dizer que assim, o que pode mudar a educação brasileira e mudar o Brasil é a gente cuidar das crianças e principalmente da primeira infância. Porque esse bebê, essa criança com 3 aninhos, depois, né, a gente considera a primeira infância até 6 anos, essa é a criança que depois vai entrar numa sala de alfabetização, que depois vai estar no Fundo 1, no Fundo 2, no ensino médio. E a gente tem uma política ainda muito tímida no Brasil em relação à primeira infância. O governo federal, ele tem uma série de, quando a gente vai olhar e faz um raio-x, né, de vários ministérios, tem uma série de políticas que tocam diretamente ou mais indiretamente nessa primeira infância. Mas está faltando uma política coordenada e articulada. E aí eu recebi essa tarefa que muito me honra, de coordenar esse grupo de trabalho no âmbito do Conselhão, né? Você fala, é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas é o Conselhão, é o famoso Conselhão, para a gente justamente criar uma modelagem de política nacional. Então, não é uma política só federal, é uma política nacional, então ela é federal, estadual e municipal, então ela demanda uma governança interfederativa. É uma política integrada. Aqui tem um ponto que o Vital Didonet, que é um grande especialista em primeira infância, uma vez ele falou isso, eu fico repetindo o tempo inteiro, tá? Que é o seguinte, a política de primeira infância, ela já é integrada, só que ela é integrada pela mãe. É a mãe que tem que integrar as políticas, ela que tem que ir no posto de saúde, ela que tem que ir atrás da creche, ela que tem que ver se a criança está comendo direito, é isso que ela tem que ver se a merenda está ok, ela que vai receber o visitador das políticas de visitação familiar. É ela que tem que integrar. E, no fundo, a gente precisa ajudar essa mãe brasileira, porque é muito difícil ser mãe, ainda mais mãe pobre, em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes é mãe que é responsável, né, financeira daquela casa. Então, trabalho, transporte público, fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar para casa. Essa loucura que é ser mãe. E a criança acaba sofrendo por conta dessa falta de integração que os governos precisam dar para ela e também para ajudar a sua mãe. Então, a gente tem esse grupo de trabalho, a gente está fazendo imersões no Brasil inteiro, porque acho que aí também tem uma outra coisa legal, que assim, o Brasil tem soluções para a primeira infância. A gente precisa agora expandir. Então, a gente viu soluções espetaculares em Pernambuco, em Boa Vista, em Jundiaí, em São Paulo, em Londrina. Pernambuco, Recife, tem coisas maravilhosas. Então, a gente está olhando para tudo isso que funciona. E com a orientação do presidente Lula, que pediu algumas coisas para a gente, ele pediu, primeiro, tem que ser uma política pró-equidade, tem que olhar mais para a criança mais pobre, então a gente tem que investir mais nessa criança mais pobre. Ele pediu para que fosse uma política já de governo digital, tem que ter essa pegada de governo digital para poder ganhar eficiência, para poder chegar rápido, para poder integrar e tudo mais. Uma política interfederativa tem que ter a participação de estados e municípios. Então, a gente levou a sério essa tarefa
E a gente está propondo 3 caminhos que a gente já apresentou no pleno do Conselhão e a gente deve ter uma reunião aqui nas próximas semanas com o próprio presidente Lula para poder acertar essa proposta. Mas ouvindo os ministérios, a gente fez na semana passada um workshop com 23 ministérios, com a participação de 23 ministérios para já pensar nessa integração das políticas. Mas, basicamente, essa política nacional integrada para a primeira infância, ela tem 3 pilares. Um primeiro pilar, que é o pilar de ter um sistema único, um sistema único de base de dados. É como se fosse um CAD único, só que um CAD único da primeira infância. Como a gente tem uma lei recente que já tornou obrigatório o registro do CPF logo no nascimento da criança, então toda criança já nasce com o CPF com o número de identificação. Então, a ideia é integrar um banco de dados de saúde, educação, assistência, cultura, esporte, atendimento à mãe, enfim, tem aí as políticas todas que a gente precisa integrar e isso precisa estar no sistema único de informações, porque não tem como você integrar política pública sem integrar dados. Porque aí vem o segundo pilar. Nacional. Sistema nacional para uso, inclusive, de estados e municípios, tá, né? Porque senão não faz sentido. O segundo pilar, que bebe nessa fonte, aí já são os protocolos integrados. Por exemplo, vacinação na creche. As crianças podem ser vacinadas nas creches, só que para isso eu preciso saber, num cadastro único, se aquela criança já foi vacinada ou não, para não repetir dose, enfim, para poder organizar. Ou, pegando aqui até o exemplo que a gente estava falando das meninas grávidas, né, de gravidez precoce. Esse cadastro vai apitar um sistema de alerta, porque vai estar lá a idade da mãe. Acabou de ter bebê, uma menina de 15 anos está matriculada no ensino médio. Opa, ela tem um risco de evasão muito grande. Vamos cuidar dela. Então, tem os sistemas integrados. E o terceiro pilar, que aí eu acho que assim, é o grande pulo do gato, é ter um sistema de comunicação com as famílias, que pode ser físico, pode ser também um aplicativo e que já está sendo gestado, principalmente no Ministério da Saúde, que é a antiga carteirinha de vacinação, que agora é a carteira da criança, mas digitalizada para a mãe poder ter ali todas as informações do seu filho, né? Do seu filho, da sua filha, do seu bebê, para a gente poder ajudar essa mãe na integração dos serviços. Então, esses são os 3 passos para começar. É um grande PAC da primeira infância, mas é um esforço coordenado de vários ministérios para a gente poder enfrentar aquilo que talvez seja a principal... isso quando, se aprovar com o Lula? Olha, aprovando com o presidente Lula agora nas próximas semanas, é trabalhar muito fortemente nessa governança interna do governo. O nosso desejo é que dá para a gente lançar essa política ainda nesse ano, no segundo semestre. Eu acho que essa pode ser uma grande marca do governo federal de política social que une várias políticas sociais, porque é saúde, educação, assistência social, alimentação, é muita coisa junta, entregando para as crianças que são as que mais precisam e para as mães. Lula, né? Move o Lula. Tem uma diferença para o Bolsonaro enorme aí, como trata a educação. Emociona o presidente Lula, né? Emociona porque ele sabe, ele viveu isso na pele, ele sabe a importância de cuidar das crianças, né? Ô, Priscila, nosso tempo acabou e tinha tanta coisa para falar, o impacto do Bolsonaro na educação, mas já permeou isso, da pandemia. Eu queria uma palavra rápida sua sobre 2 coisas. Violência nas escolas e a necessidade de regulamentar redes sociais, se você acha que esse é um caminho, e a merenda escolar, para a gente encerrar a entrevista. Perfeito, eu vou começar por essa última. Olha, os programas todos de alimentação escolar, lembrando, no governo Bolsonaro não houve nenhum tipo de reajuste, no começo do governo do presidente Lula já houve um reajuste importante, mas a gente precisa investir muito nisso. Então, ter restaurantes populares perto das escolas, ter uma merenda também nas escolas, porque é para o aluno, mas também é para a família do aluno, a alimentação é fundamental, a gente precisa alimentar esse povo brasileiro, não dá para ter gente passando fome, ou gente com alimentação pobre em nutrientes, sem proteínas, sem, enfim, vitaminas, a gente precisa melhorar isso. Para a cognição, é um dos melhores investimentos, Kennedy, porque uma criança que não se alimenta, ela não consegue desenvolver o cérebro que ela tem o potencial de desenvolver para poder depois ter uma vida melhor, aprender, etc. Então, fundamental, acho que deveria ser uma grande obsessão do Brasil, a alimentação escolar. É um investimento que vale muito a pena, inclusive na primeira infância. Violência nas escolas. Violência nas escolas, aí é a solução ela é sistêmica.
Tem um trabalho que é da escola, tem um trabalho que é da segurança pública, tem um trabalho que é da sociedade, da gente proteger a escola. Então, aqui, eu acho que merece um programa só sobre isso. Vamos remarcar. Ele é sistêmico, ele tem uma série de peças que a gente precisa encaixar para realmente garantir segurança nas escolas. E, por fim, tecnologia. Hoje, infelizmente, eu sou favorável a proibir o uso de celular na escola hoje. Tá? Porque a gente ainda não tem um sistema que dê conta de articular o uso do celular que tem um bom uso, né? Que tem um bom uso. A gente ainda não tem, talvez a gente chegue lá, tá? Sim. Mas o celular distrai demais. Esses alunos estão viciados em conteúdos de curtíssima duração, então a concentração desses alunos está muito prejudicada. E cada vez mais, acabou de sair um estudo mostrando que o adolescente que fica um tempo sem redes sociais, sem o celular, ele fica mais feliz. Isso tem impacto na violência Sim. também, né? Então, nesse período da escola, vamos dar um tempo de celular, deixa o celular na mochila, no armário, ali em casa. Vamos viver a escola como a gente vivia antes, né? Olhando olho no olho, sem ficar ali naquela telinha, preso numa realidade que muitas vezes é até radical e que acaba radicalizando esse jovem. Ô Priscila, eu quero agradecer muito a sua entrevista. Poxa. Você fala de um jeito que emociona a gente vê a sua dedicação para a educação. É uma honra para mim. Nossa, a honra é minha. Ter feito essa entrevista e vamos repetir. Vamos. Tá? Vamos marcar uma outra até o final do ano para a gente falar mais de educação. Depois que eu fechar lá com o Lula esse programa para a primeira infância. Perfeito, tá bom? Fechado. Obrigada. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite. Até mais. Obrigada. Valeu. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Um abraço. Até a semana que vem. Boa noite.